Mari, eu não consigo meditar de jeito nenhum, eu não consigo, minha cabeça não para, meus pensamentos ficam vindo. Será que a meditação realmente é para todo mundo? É uma pergunta que eu sempre escuto e que eu sempre faço questão de responder. Esses vídeos falando sobre autoconhecimento, sobre meditação, você sempre encontra aqui no nosso canal, então toca ali no sininho, se inscreve para você poder acompanhar todo o nosso conteúdo. Meditação é ou não é para todo mundo? Antes de responder essa pergunta, eu preciso dizer que eu tive um baita privilégio na vida. Eu comecei a meditar brincando. Brincando. Enquanto não se falava de meditação, enquanto não se associava a meditação à produtividade, enquanto não se associava a meditação a gerenciamento de estresse, enquanto meditação ainda não era mainstream. Por quê? Porque eu ganhei um vídeo de um amigo muito querido que era o dono de um sebo que ficava na esquina da minha casa quando eu tinha 12 anos de idade. Eu não sabia que era um livro sobre meditação, mas eu era uma criança curiosa que começou a fazer os exercícios daquele livro e começou a meditar por acaso, brincando, seguindo a própria curiosidade. Então eu comecei a experimentar os benefícios da meditação antes mesmo de saber o que eu estava fazendo. E só depois, quando eu já era mais velha, é que eu fui entender que de fato eu meditava há bastante tempo e que de fato aquilo me ajudava muito. Desse lugar de quem tem consciência desse privilégio que foi começar a meditar brincando, eu posso dizer com toda tranquilidade para vocês, meditação não é para todo mundo. Até porque boa parte das pessoas transformou a meditação em mais uma obrigação do dia a dia. E nada pode ser pior do que isso. Meditação não tem que ser uma obrigação. Meditação tem que ser algo que seja prazeroso. Você pode até falar, poxa Mari, mas será que você nunca ficou com preguiça de meditar? Será que sempre foi prazeroso para você? Claro que eu já tive muita preguiça de meditar. Claro que às vezes é muito difícil encontrar tempo na minha rotina atribulada para meditar. E claro que às vezes a meditação me trouxe alguns insights sobre mim mesma que não foram nada prazerosos para mim. Só que, na verdade, a meditação, o conceito que eu tenho dela, para mim é um conceito bastante prazeroso, porque ela me conecta comigo mesma. E essa é uma jornada que eu defendo profundamente. Agora, tem gente que não vai se conectar com a meditação, porque acha a posição desconfortável, mesmo sabendo que não precisa meditar sentado com flor de lótus. Você pode meditar numa cadeira, você pode até meditar deitado se você quiser. Mas tem gente que é tão rigorosa consigo mesma que fala, então se eu não consigo meditar de flor de lótus, eu não vou meditar de jeito nenhum. Então essa pessoa não precisa meditar. Tem gente que acredita que os efeitos da meditação, ou que gostaria que os efeitos da meditação, que as epifanias da meditação, que o contato com o divino, que muitas vezes pode acontecer na meditação, acontecessem assim na primeira meditação, né? E não tem paciência para esperar o treino, a prática. Meditação é uma prática, como várias outras práticas de autoconhecimento. E talvez não seja o momento, porque talvez a sua agenda esteja atribulada demais para você colocar isso como uma prática diária. Mas tá bom então, né, Mari? Se eu não consigo meditar, então como é que eu faço para se conectar ou para me conectar comigo mesma, comigo mesmo? Eu acho que o único caminho que eu posso sugerir para você se conectar com você mesma ou com você mesmo, é que você procure atividades que te façam esquecer do futuro. Aliás, que te façam esquecer do tempo. Aquelas atividades que você faz e que você simplesmente esquece de olhar o relógio. Aquilo que a gente chama de flow. Quando você está no seu estado em que você entra numa alegria que não é um entusiasmo gigantesco, mas que é uma alegria de contentamento, em que você não precisa mais pensar sobre aquilo que você está fazendo, porque é quase como se aquilo que você está fazendo fizesse você naquele momento. Eu sinto isso em outras atividades, por exemplo, que não são a meditação. Eu sinto isso dançando, eu sinto isso escrevendo, às vezes eu sinto isso brincando com os meus filhos, lendo histórias para eles dormirem, mas eu não posso dar a dica de como você vai sentir isso. Só você pode me dizer onde é e como é e quando é que você sente tudo isso. Essa é a minha dica para você se conectar com você. Esse é um super primeiro passo para você começar a entender que esses momentos de presença profunda são momentos de muito relaxamento, de muita regeneração nessa jornada de fazer bem para você mesmo, nessa jornada de autocuidado que a gente está precisando tanto. Quais são esses momentos para você? Escreve aqui nos comentários que eu quero muito saber. E aproveita, clica no sininho, se inscreve no canal
porque tem muito conteúdo para você que está nessa jornada junto comigo. Um beijo e a gente se vê.